Pai, eu quero te pedir nesta manhã que tu possas falar de forma profunda por boca do teu servo. Usa-me de forma poderosa para ministrar esta palavra que irá glorificar, exaltar o teu nome, o teu santo nome, que eu diminua e que tu cresças. Que tu possas, meu Deus, manifestar-se nesse culto, falando profundamente a cada homem e a cada mulher aqui presente. Que esta palavra nos faça crescer na graça e no teu conhecimento. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus queridos e amados irmãos, vamos abrir nossas Bíblias com muita reverência ao nosso Deus e Pai, em Mateus, capítulo 10, versículos 29 e 30. O tema da minha homilia é: até os cabelos todos da cabeça estão contados. Hoje são 29 de julho de 2012, 9 horas e 46 minutos, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Mateus 10, 29 a 30. Vamos falar da providência divina, da providência de Deus. O que isto quer dizer? Mateus 10, 29 a 30, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Diz assim a palavra do Senhor: não se vendem 2 pardais por um as, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão, diga comigo, contados. Meus queridos e amados irmãos, no dia 31 de outubro de 1996, um avião da companhia aérea TAM cai logo após a decolagem, matando todos os seus ocupantes. Segundo informações da imprensa, uma pessoa da tripulação foi substituída na última hora por motivo de doença. Houve algumas pessoas que estavam de posse de suas passagens aéreas, que ficaram retidos no trânsito e perderam este voo. Queridos, o que é isso? Acaso, sorte, nenhuma coisa, nem outra. A isto nós chamamos de providência divina. Uns são salvos, outros não. Meus amados irmãos, Deus criou o universo, diga amém. Além de criar o universo, Ele também sustenta-o pelo seu poder e governa todas as suas partes mediante a sua providência. Deus governa o céu, Deus governa a terra pela sua providência, de modo que, ouça com muita atenção todos vocês que estão aqui, e você que me assiste pela internet. Deus governa o céu e a terra por meio da sua providência, de modo que absolutamente nada acontece senão conforme o seu conselho. Queridos irmãos, todas as coisas, todos os eventos neste mundo estão sob a direção soberana de Deus. Nada acontece à parte de Deus. Nenhuma criança nasce e ninguém morre sem que Deus tenha decretado. Desta forma, eu acho que você nunca ouviu isso em lugar nenhum. Desta forma, baseado no que lhes digo, se alguém cai vitimado por assaltantes, ou se sofre um acidente trágico e morre, ou se de repente contrai uma enfermidade e vem a óbito, ou se 2 viajam de carro após um acidente grave, um morre e outro sobrevive, afirmamos que todos estes eventos estão debaixo do decreto e da providência divina. Os homens, por não conhecerem a soberania de Deus, eles atribuem tudo ao azar ou à sorte. Ah, este não sobreviveu, foi azar. Que sorte de fulano, o carro capotou. Júnior teve um acidente há uns anos atrás, não é isso? O carro capotou, foi isso, Luiz e Eliane? 6 vezes. Providência divina. Ele sofreu alguma escoriação, quebrou algum osso, providência divina. Ou seja, o carro não serviu para nada. É importante que você saiba disso, porque nós temos que parar de
achar que este mundo está ao bel prazer, que as coisas acontecem, o diabo manda, sabe, se você cai porque o vento te derrubou, alguém nasce assim ou assado, é porque tinha que nascer, porque a mãe fez isso ou aquilo. Meus queridos e amados irmãos, volto a dizer, se alguém cai vitimado por assaltantes, ou se sofre um acidente trágico e morre, ou se de repente contrai uma enfermidade e morre, as pessoas, por não conhecer a palavra, atribuem isso à sorte e ao azar, mas as escrituras nos ensinam que Deus decretou todos os eventos. Ele é o controlador de todas as coisas que existem. Queridos, Deus na sua sabedoria decretou desde a eternidade o que faria, e agora realiza pelo seu próprio poder aquilo que decretou, de modo que não somente o céu, a terra, as criaturas inanimadas, como também os conselhos e propósitos dos homens são governados pela sua providência. Vamos conferir o que Jó diz, Jó 14, vamos lá? Jó 14, abra sua Bíblia, vou repetir mais de uma vez para que todos possam encontrar. Jó está antes do livro dos Salmos. Jó 14, eu queria que você lesse comigo do versículo 1 ao 5, Jó capítulo 14, versículos 1 ao 5, a 5, versículos 1 a 5. Você também que me assiste pela internet, abra sua Bíblia. Jó 14, versículos de 1 a 5, eu creio que todos já encontraram. Diz a palavra do Senhor: o homem nascido de mulher vive breve tempo. Isso é a nossa vida, breve tempo. Estamos aqui por um breve período de tempo. E como é que ele vive? Cheio de inquietação. Olha o que é a vida humana: inquieto, ansioso, querendo que as coisas aconteçam rapidamente, segundo a sua vontade. Não se submete à vontade de Deus. Versículo 2: nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece, e sobre tal homem abres os olhos e o fazes entrar em juízo contigo. Versículo 4: quem da imundícia poderá tirar coisa pura? Ninguém. Visto que os seus dias estão contados, contigo está o número dos seus meses. Tu ao homem puseste limites, além dos quais não passará. Diga amém, meus irmãos. Queridos, se um homem estando em sua casa, seu Jacó, se um homem estando em sua casa à noite, assistindo televisão, de repente lhe vem ao coração o desejo de sair, ir a um bar, tomar uma cerveja gelada, ele senta-se à mesa, e ali sozinho começa a tomar a sua cerveja, de repente, uma confusão, um tiroteio, ele é alvejado, e ali cai de bruços e morre. Esta morte já havia sido decretada por Deus. Meu amado irmão, ouça o que eu vou lhe dizer, com muita atenção, porque isto é soberania de Deus. Meu amado, esta morte é fixada pelo decreto de Deus, pois Deus não somente previu a duração da vida do homem, como também determinou seus limites, além dos quais a criatura humana não poderá ultrapassar. Deus não apenas limitou os meus dias na terra, Ele também já decretou na eternidade que tipo de morte eu terei. E eu vou te provar isso com a Bíblia nas mãos. Venha por favor no livro de João. No livro de João, no último capítulo, capítulo 21, nada, absolutamente nada é surpresa para Deus. Por favor, não agrida a soberania de Deus, achando que tudo é surpresa. João capítulo 21, Jesus havia ressuscitado, e ele precisava restaurar um apóstolo que estava ferido, cabisbaixo, chamado Pedro. Pedro havia negado a Cristo, havia negado suas convicções, sua fé. João 21 é o último capítulo do livro de João. Vamos ler do versículo 25, versículo 15 em diante. João 21, versículos 15 em diante. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo.
Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Meu amado, Jesus sabe todas as coisas. Amém, queridos irmãos? Jesus, repita, Jesus sabe todas as coisas. Acende aqui, Ricardo, essas lâmpadas, por favor. Então, como Jesus é conhecedor de todas as coisas, isso quer dizer que Ele é onisciente. Amém, meus irmãos? Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde não queres. Versículo 19, disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Amém, meus irmãos? Jesus estava dizendo a Pedro com que tipo de morte Pedro iria glorificar ao Senhor. Então, queridos irmãos, o Senhor não apenas fixou esta morte, a qual eu dei um exemplo, pelo seu decreto, pois além de prever esta morte, Ele também pôs limite ao homem, ou seja, o Deus que pôs limites à tua vida, Ele decretou o dia, a hora em que você e eu vamos morrer, e como será esta morte. Portanto, a morte de um homem, a morte de uma criança, de uma mulher, ela nunca é novidade para Deus, porque ela é parte de um decreto divino. Abra no livro de Êxodo, que eu quero te provar também isso com Bíblia nas mãos. Êxodo 21, versículos 12 a 13. Êxodo 21, por isso que Jó disse que o Senhor pôs limites à vida do homem, aos quais ele jamais passará. No livro de Êxodo, capítulo 21, versículos 12 e 13. Êxodo, capítulo 21, versículos 12 e 13. Diz assim a palavra do nosso Deus e Pai. Versículo 12. Quem ferir a outro de modo que este morra, também será morto. Porém, se não lhe armou ciladas, mas Deus lhe permitiu cair em suas mãos, então te designarei em lugar para onde ele fugirá. Meu amado, se um homem foi morto acidentalmente por outro, Deus afirma que Ele mesmo entregou a vítima na mão de quem o matou. E o que dizermos de Êxodo capítulo 4? Êxodo capítulo 4. O que dizermos de Êxodo 4, versículos 10 em diante? Êxodo capítulo 4, versículos 10 em diante. Algumas páginas, irmão, atrás. Diz assim, Êxodo 4, 10. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Segundo alguns estudiosos da palavra, essa expressão pesado de boca, pesado de língua, era que Moisés fosse gago. E o Senhor tinha comissionado Moisés a ir até Faraó. E Moisés disse: Senhor, olha, manda outro, eu não tenho condições nenhuma. Faraó era o homem mais poderoso daquela época. Eis o que Deus respondeu a Moisés, versículo 11. Respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo? Ou o surdo? Ou o que vê? Ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Amém, meus irmãos? Então, olha, Deus disse: quem fez a boca do homem, Moisés? Quem fez o surdo, Moisés? Se alguém nasceu surdo, Moisés, quem o fez assim? Não sou eu, o Senhor? Se alguém nasceu sem enxergar, quem o fez? Não sou eu, o Senhor? Então, meus queridos irmãos, isto que eu estou lhes mostrando é soberania de Deus pura, é a providência de Deus pura. Por falta de conhecimento do que eu estou lhes mostrando nesta manhã, é que as pessoas ficam se questionando: ah, mas por que minha vida está assim? Por que minha vida está assada? Mas vamos mais adiante.
Ouçamos o que diz o profeta Jeremias. Jeremias 10, 23. Jeremias capítulo 10, versículo 23. Meu amado, nunca mais na sua vida você vai murmurar, viu? Nunca mais. Jeremias 10, 23. Livro do profeta Jeremias, capítulo 10, versículo 23. Diz assim a palavra do nosso Deus e Pai: eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha o dirigir os seus passos. Não cabe a você, amado. Você está onde Deus quer que você esteja. Você mora onde Deus quer que você mora. Você está no país que Deus quer que você esteja. Quem nasceu na África, nasceu porque Deus determinou. Amém, queridos irmãos? Então não cabe a você determinar o seu caminho. Você pode até fazer planos. Venha comigo em Provérbios 16. Provérbios 16. Mas não cabe a você determinar o seu caminho. Você pode até dizer-me agora: pastor, amanhã eu vou para tal lugar. E não deveria nem dizer isto, porque se Deus quiser. Provérbios 16. Vamos ler versículos alternados. Provérbios 16, versículo 1. Provérbios 16, 1. O coração do homem pode fazer planos. Pode sim, e deve. Mas a resposta certa dos lábios vem de quem, meus irmãos? Vem do Senhor. Eu vou casar, eu vou fazer e acontecer. Vá fazendo seus planos, mas a resposta vem de Deus. Se vai acontecer ou não, Deus é quem sabe. Versículo 3: confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Versículo 4: o Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. Versículo 9: o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Amém? Quem dirige os teus passos? Deus. Você vai para onde Deus quer, ok? Provérbios 20. Provérbios 20. Quem dirige os meus passos é Deus. Eu não sou pastor porque quero. Provérbios 20, versículo 24. Quem dirige os teus passos é Deus, amado. Provérbios 20, versículo 24. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, poderá o homem entender o seu caminho? Que coisa, hein? Às vezes você diz: o que é que eu estou fazendo aqui? Por que isso está me acontecendo? Como você poderá entender o seu caminho? Quem dirige os teus passos é o próprio Deus. Meus irmãos, quantos de nós já não passamos por esse tipo de situação? Você se arruma e diz a um familiar seu: eu vou aqui na casa de fulano e já volto. Você sai de casa com destino certo. No meio do caminho, numa parada de ônibus, você encontra uma pessoa, começa a falar da palavra. De repente, quando você se vê, você já está em outro lugar. Entra aqui no meu carro, vamos na minha casa. Ou seja, você não foi para onde você disse que iria, você foi para onde Deus quis que você fosse. Por quê? Porque Deus muda o rumo, Deus muda a direção, Deus frustra os desígnios do homem, Deus frustra os planos que o homem faz. Meus amados irmãos, João Calvino acertadamente diz algo tremendo. Ele diz o seguinte: é um pensamento consolador para os cristãos sabermos que na nossa diversidade, que nada sofremos senão pela decisão e decreto daquele que sob cuja mão nós estamos. Nada sofremos senão fora do decreto de Deus. Nada acontece à parte do que Deus decreta. Salmo 34, 19, vamos à Bíblia. Salmo 34, versículo 19. Não existe o acaso nem o azar. O que existe é decreto de Deus. Salmo 34, 19. Nenhum pensamento é mais consolador, confortador do que este saber que até as nossas adversidades e aquilo que sofremos fazem parte da decisão e decreto daquele cuja mão nós estamos. Diz assim a palavra do Senhor, Salmo 34, 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Diga glória a Deus. São muitas, não são poucas as aflições, mas o Senhor de todas irá te livrar. João 16, 33.
João capítulo 16, Jesus também falou acerca disso. João capítulo 16, versículo 33, diz a palavra do nosso Deus e Pai, o Deus soberano a quem nós servimos. João 16, o versículo é o 33, João 16, 33, estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Em meio às aflições, lembre-se que nenhuma das suas aflições, decepções, seja o que for, acontece por obra do acaso. Tudo faz parte de um decreto divino. Portanto, você não deve se desesperar, a não ser acreditar que de todas as aflições o Senhor vai te livrar. Leiamos o que diz o livro do profeta Isaías, Isaías 45, versículo 7. Isaías 45, 7. Diz a palavra, Isaías 45, 7. Lembre-se que o Senhor fez todas as coisas, como diz o sábio Salomão. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins. Tudo que existe foi Deus que fez. Isaías 45, versículo 7. Quem achou, diga amém. Amém. Isso é Deus falando, não é o pastor Antônio. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Quem é que faz todas as coisas? Deus. Meu amado, se tudo quem criou foi Deus, então eu não posso achar que o diabo criou alguma coisa, porque o diabo não tem poder de criar nada. Existem dois tipos de mal: o mal natural e aquele mal moral. O mal moral é aquele que é feito pelas criaturas, é quando o homem mata outro, agride outro, isso é um mal moral. E o mal natural são as tragédias naturais, as tsunamis que ceifam a vida de 600 mil, 700 mil pessoas. Tanto um como o outro estão debaixo do controle do nosso Deus. Eu estou pregando para pessoas inteligentes, e eu quero aguçar a sua inteligência. Amado, por um instante, pare e pense. Quem não já viu aqueles furacões na televisão? Quem não assistiu aquele filme Twister? Furacões gigantescos saem varrendo tudo. Meu amado, se aqueles furacões não estivessem sob o controle de Deus, o que é que sobraria? Você nunca parou para pensar? Uma ventania daquela monstruosa, Luiz, que funciona como um funil, que levanta boi, levanta carro, levanta casa, de repente desaparece. Aquilo é a mão do Todo-Poderoso, meu amado. A Bíblia diz que Ele agita os mares, que Ele tem domínio sobre toda a natureza, sobre os seres animados e inanimados. Imagine você se Deus não tivesse sobre o controle ou dominando as malignidades dos homens. Como é que Deus restringe o mal? Através das autoridades. Você acha que foi ideia do homem criar a polícia, criar os juízes, os magistrados? Isso sempre esteve na mente de Deus. E Deus os dispõe para quê? Para pôr freios, para pôr rédeas à malignidade humana. Mas você já observou que há momentos na vida do homem, há momentos na história da humanidade, que as coisas tendem a ficar pior? Você já notou que há momentos que no lugar que você mora, às vezes as pessoas têm que se esconder porque a malignidade aumenta, os assaltos, a criminalidade? Você já notou que tem momentos em que as tragédias são mais constantes? O que é isso? Deus retira suas restrições sobre o pecado, e aí, meu amado, as coisas ficam, é isso que acontece. Deus tem o controle perfeito de todas as coisas que existem. Diz Ele: eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. No livro do profeta Amós, nós temos Daniel, nós temos Oséias, nós temos Joel. Nós estamos aqui estudando e todos vão decorar todos os livros da Bíblia. Depois de Joel nós temos Amós. Para te facilitar, página 11, quem possui Bíblia grande como a minha, página 1177, 1177, Amós capítulo 3, versículo 6, Amós 3, 6,
Profeta Amós, capítulo 3, versículo 6, diz assim: tocar-se-á, Amós 3,6, tocar-se-á a trombeta na cidade, sem que o povo se estremeça, sucederá algum mal à cidade, sem que eu, o Senhor, tenha feito? Sucederá algum mal na cidade, sem que eu, o Senhor, tenha feito, ou seja, sem que eu, o Senhor, tenha decretado, tenha ordenado? Quem não se recorda das aflições de Jó? Quem não se recorda das perdas de Jó? Quem não se recorda do texto de Jó, que diz que o diabo chegou até a presença de Deus, e o Senhor perguntou: Satanás, de onde vês? Ele se rodear a terra. Ele disse: observaste o meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal? E o diabo disse a Deus: mas da forma como o Senhor o protege, toca-lhe no que tem, e todos nós sabemos de tudo que Jó perdeu. Agora, abra no último capítulo de Jó, no capítulo 42, e leia comigo, por favor, o versículo 10 em diante, os versículos 10 em diante. Jó 42, último capítulo do livro de Jó. Jó capítulo 42, versículos 10 em diante. Quem já leu a história de Jó sabe todas as perdas, as tribulações que Jó passou na vida. Jó 42, 10, fácil de achar, antes dos Salmos. Diz a palavra: mudou o Senhor a sorte de Jó, que Ele mude a tua nesta manhã. Quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuíra. Meu amado, a minha oração é que Deus te dê em dobro do que tu perdeste. Versículo 11: então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Observe, de todo o mal que Deus enviou a Jó. Enviou por meio de quem? Por meio de Satanás, porque quem manda no diabo é Deus. Ele manda em tudo, meu amado. Quando Deus manda, até o diabo obedece. Diga glória a Deus. É verdade, quando Deus manda, até o diabo obedece. Queridos irmãos, ouça com muita atenção o que vou lhe dizer. Deus é o Criador de todas as coisas que existem, e Ele diz: eu sou o Senhor que faço todas as coisas. Amado, ouça com muita atenção o que vou lhe dizer nesta manhã. Quanto aos homens, quer bons, quer maus sejam os seus planos, seus desejos, seus projetos, suas tentativas, seus poderes, autoridade, todos estão sujeitos ao controle do Deus Todo-Poderoso. E que se Deus quiser, ouça bem, que se Deus quiser, pode mudá-los para onde Ele quiser e frustrá-los quantas vezes quiser. Quantas vezes Deus quiser, Deus frustra os planos e desígnios dos homens. Davi queria construir um local para Deus habitar, e achava Davi que Deus iria morar em templos feitos por mãos humanas. E Davi, contente da vida, já tinha feito projetos e tudo, e um dia Deus aparece: Davi, não é você que vai construir, é teu filho Salomão. Davi ficou frustrado, arrasado. Meu amado, tente se lembrar nesta manhã, quantos planos você já fez, quantos projetos você já fez, que você tinha como certo que iria dar certo, de repente, deu tudo errado. E você, às vezes, sem o conhecimento da palavra, você diz: que azar, poxa, como é que pode, tudo parecia dar certo. Não é azar, Deus frustrou os teus planos. Com que propósito? Segundo a vontade dEle, tudo é segundo a vontade de Deus. Portanto, meu amado, Deus frustra as nações, Deus frustra os planos. Amado, eu queria ser muita coisa. Eu já quis ser jogador de futebol, Deus frustrou-me. Já queria ser padre, Deus frustrou-me. O que eu não pensava em ser, sou pastor. Por quê? Era desígnio de Deus. Amém? Você não é obra do acaso. Você precisa compreender isso desta manhã. Você sabe por quê? Porque você vai enfrentar a morte. Você vai perder seus entes queridos. E você precisa compreender que tudo faz parte de um projeto e desígnio de um Deus soberano. Amém, meus irmãos? As coisas não acontecem por obra do acaso.
Portanto, tente se lembrar de quantos projetos e planos Deus frustrou. Abra no livro de João, João capítulo 19, versículos 10 e 11. João 19, versículos 10 e 11. Deus decreta até as nossas aflições, até as derrotas, as vitórias, é decreto divino. João 19, versículos 10 e 11. João capítulo 19, versículos 10 e 11. Jesus estava diante de Pilatos. João capítulo 19, versículos 10 e 11. Diz assim a palavra do Senhor: Então Pilatos o advertiu: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Humanamente falando, Pilatos estava correto. Pilatos tinha autoridade como o magistrado tem, só que ele não sabia de uma coisa, que a autoridade dele vinha de Deus. Versículo 11, respondeu Jesus: Nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Diga glória a Deus, meu amado. Então, a autoridade dos homens é dada por Deus. Romanos 13, veja o que diz a palavra: não há autoridade que não esteja aí, que não seja decretada por Deus. Paulo também falou acerca disso. Romanos 13, versículos 1 em diante. Romanos capítulo 13, versículos 1 em diante. Diz assim a palavra do Senhor, Romanos 13, versículo 1, epístola de Paulo aos crentes de Roma, Romanos 13, 1. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe, olha o perigo de se opor à autoridade, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Meu amado irmão, a Bíblia diz que aqueles que se opõem a uma autoridade constituída por Deus trarão sobre si condenação. Versículo 3, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela. Ouçam todos atentamente o que vou lhes dizer. A vida de um homem é ameaçada por inúmeros perigos. Vá onde quiser, a morte está bem perto. Seja dirigindo um carro, seja a bordo de um navio, de um avião, seja andando de bicicleta, seja andando numa calçada, de moto, ao sair de casa para trabalhar, estando numa parada de ônibus, jogando um futebol, praticando um esporte, na praia. Ainda também o perigo de se contrair alguma doença perigosa e vir a óbito. Então observe, a nossa vida está em constante perigo. Mas você já observou, meu querido irmão, não sei se você já teve a oportunidade de observar algum acidente, quantas vezes você foi poupado por Deus de acidentes, de tragédias? Não sei se tem alguém aqui que já passou pelo vale da sombra da morte. Aqui o meu próprio irmão meu irmão na carne e na fé, já lhe colocaram uma pistola 765, com aquela, são 17 tiros no rosto, puxaram o pente, não saiu uma bala, e o pente caiu. O que é isso? Sorte? Não. Mão de Deus, providência divina. Como a irmã Liane contou, o filho capotou com o carro 6 vezes. Meu amado, eu me recordo muito bem, eu sempre assistia corridas de Fórmula 1, depois da morte de Ayrton Senna, eu perdi toda a vontade de não assistir mais, e eu me lembro de uma corrida, não me lembro quem foi o piloto. Você sabe que um carro de Fórmula 1 é bem baixinho, eu acredito que seja mais ou menos isso aqui, muito baixo, e havia acabado a corrida de Fórmula 1, um dos pilotos pegou uma carona, que o seu carro havia quebrado, e sentou-se no carro. Veja, Geraldo, que altura, é muito baixo, eu acredito que nenhuma criança, se cair dali, sofre algum dano, e esse piloto de capacete, todo protegido, pegou a carona. Eu acredito que o carro se deslocou uns 10 metros, escorregou, caiu, meteu a cabeça e morreu, com capacete, uma altura, baixinho. Uma criança cai do 6º andar, um bebê,
e é aparada por uma fralda descartável. O que é isto, irmãos? Providência divina, que a igreja precisa conhecer e não conhece. Lá vem a criança despencando. Uma senhora grávida caiu de um edifício, não sei quantos andares, resultado, foi aparada pelas folhas da árvore e não sofreu nenhum dano, nem ela, nem a criança. Eu conheço um cidadão que foi alvejado por vários tiros e não sofreu absolutamente nada, sobreviveu, se converteu ao Senhor. Meu amado, tu tens que compreender que Deus está no controle de todas as coisas que existem, que as coisas não são obra do acaso, tudo faz parte de um plano perfeito de Deus, tudo faz parte de um decreto divino. Portanto, volto a lhe dizer nesta manhã, meu querido e amado irmão, em Cristo Jesus, apesar da vida de um homem estar em constante perigo, tudo faz parte de um decreto de Deus. Agora, esses minutos finais, eu quero acalmar o teu coração, amém? Eu quero que você saia daqui, querido, convicto de que apesar de todos os males que rondam o mundo, apesar dos constantes perigos que você está exposto, e eu também, eu quero lhe dizer, não tema, crê somente, fica tranquilo, porque Deus está no controle absoluto de todas as coisas que existem, amém? Venha comigo, por favor, no Salmo 91, apesar de todos os perigos, Deus está no controle. Salmo 91, abra sua Bíblia, Salmo 91, apesar dos constantes perigos, meu amado, que você está exposto, eu quero que você não tema, que você fique tranquilo, e eu vou te provar por quê. Salmo 91, versículo 7, diz a palavra: caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Diga glória a Deus. Versículo 10, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Por quê, pastor? Versículo 11, porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, para que te guarde em todos os teus caminhos. Diga glória a Deus. Apesar de todos os males, meu amado, você não deve temer. Isaías 41, versículo 10, vamos lá, abra sua Bíblia, Isaías 41, 10, apesar de todos os perigos aos quais você e eu estamos expostos, mas nós temos que descansar na providência divina. Isaías 41, versículos 10 a 13, diz a palavra do nosso Deus e Pai, Isaías 41, 10 a 13, assim está escrito: não temas, diga ao irmão do lado, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Meu amado, que promessa poderosa, eu recebo esta palavra, querido irmão, Deus está me dizendo, e a você nesta manhã, não temas, eu sou contigo, Antônio, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Versículo 11, eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti, serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Aos que pelejam contra ti, buscá-lo-ás, dirás assim, mas onde estão eles, Deus? Aqueles que queriam ver a minha derrota, porém não os acharás. Serão reduzidos a nada e a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra ti, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Glória a Deus, diga glória a Deus. Então Deus te ajuda, amado. Jeremias 10, 2, você tem que crer nesta palavra, tem que confiar nesta palavra. Jeremias 10, versículo 2, caiam 1000 ao teu lado, tu não serás atingido, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua casa. Jeremias 10, 2, Jeremias capítulo 10, versículo 2, diz a palavra do Senhor, marque esta palavra na tua Bíblia, amado, assim diz o Senhor, não é o pastor, é Deus, não aprendais o caminho dos gentios, nem vos espanteis com os sinais dos céus,
porque com eles os gentios se atemorizam. Meu amado, por favor, deixe de superstição, pare com superstições. Eu não vou sair no dia 13, eu não vou passar debaixo de uma escada. Não, pare com isso. Isso é prática daqueles que não conhecem a Deus. O crente sabe que Deus está no controle de todas as coisas que existem. Em Hebreus 13, versículo 6, crente não deve viver com superstições, ele sabe que Deus comanda tudo. Hebreus 13, versículo 6, por favor, não viva com superstições, não bote uma ferradura na porta da sua casa, não bote uma arruda achando que vai espantar o mal. Por favor, pare com isso. Hebreus 13, versículo 6, Hebreus 13, 6, assim afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio. Eu quero ouvir você dizendo isso. Diga: o Senhor é o meu auxílio. Diga: não temerei. Que me poderá fazer o homem? Glória a Deus, glória a Deus. O que é que o homem pode fazer, meu amado, a não ser que Deus diga faça? Ele está no controle de todas as coisas que existem. 1 de Pedro capítulo 5, versículo 7, atenção às pessoas ansiosas, homens e mulheres, que entraram nesta manhã aqui cheio de ansiedade, preocupação. Você que talvez esteja me assistindo agora, esteja com o coração ansioso, eis a palavra do Senhor. 1 de Pedro capítulo 5, versículo 7, algumas páginas adiante. Primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. O que é que eu tenho que fazer? Lançar sobre Jesus Cristo toda a minha ansiedade. Por quê, pastor? Porque Ele tem cuidado de vós. Diga: Deus cuida de mim. Não, mas eu quero, olha, com fé, diga: Deus cuida de mim. Aleluias. Salmo 55, versículo 22, você não tem o que temer, meu amado. Deus cuida de você. Apesar das suas falhas, Ele lhe ama, viu? Salmo 55, versículo 22, apesar das suas inconstâncias na vida espiritual, Ele continua lhe amando. Salmo 55, 22, no livro dos Salmos, capítulo 55, versículo 22, confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele te susterá, jamais permitirá que o justo seja abalado. Eu recebo esta palavra, Senhor. Deus jamais permitirá que o justo seja abalado. Versículo 23, tu, porém, ó Deus, os precipitarás à cova profunda, homens sanguinários e fraudulentos não chegarão à metade dos seus dias, eu todavia confiarei em ti. Aleluias. Isaías 49, eu todavia confiarei em ti, Senhor. Isaías 49, versículos 15 e 16. Isaías 49, versículos 15 e 16. Livro do profeta Isaías, capítulo 49, versículos 15 e 16. Diz assim, meus irmãos: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, os teus muros estão continuamente perante mim. Deus nunca se esquece dos seus filhos. No livro de João, no capítulo 10, João capítulo 10, diz a palavra, João 10, versículos 27 e 28, isso é para te dar descanso, meu amado, não temas, por favor, Deus está no controle. João capítulo 10, versículos 27 e 28, diz assim a palavra do Senhor, João 10, 27 e 28, as minhas ovelhas, quem é ovelha do Senhor, diga amém. Amém. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, ou seja, a palavra, eu as conheço e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão, nem o diabo
pode te arrebatar das mãos do Senhor. Amado, tu não tens que temer feitiçaria e coisa alguma. Quem te guarda é Jesus Cristo. Zacarias, o livro de Zacarias, mais 2 textos e terminamos. Zacarias, capítulo 2, versículo 8. Facílimo de achar. Você tem Mateus, aí você volta, tem Malaquias e Zacarias. Zacarias 2, versículo 8. Zacarias 2, 8. 2 textos e vamos concluir. Zacarias 2, 8 diz a palavra: pois assim diz o Senhor dos exércitos, para obter ele a glória, enviou-me às nações que vos despojam, porque aquele que tocar em vós, deixa eu respirar fundo, meu amado, pois aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Meu amado irmão, você acha que as pessoas vão poder tocar em você e sair imune? Você acha que alguém pode se levantar contra crente e sair ileso? Quem tocar em você está tocando na menina dos olhos de Deus. Você é uma pedra viva, você é um abençoado, mais do que vencedor, um eleito de Deus, um predestinado, um escolhido para a salvação. Por isso agora eu entendo porque Paulo disse: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Você faz parte da igreja mística de Jesus Cristo, você é guardado pelo poder de Deus. Amém, meus irmãos? Você precisa crer nesta palavra, você precisa acreditar nesta palavra, precisa descansar nesta palavra. Ninguém pode tocar em você, a não ser que Deus permita. E por último, Romanos 8, versículo 28. Romanos 8, 28. Quem tocar em você, toca na menina dos olhos de Deus. Eu não sei porque, meu amado, tem tanto crente que vive atemorizado, porque não conhece esta palavra, não conhece. Romanos 8, 28. O inferno não gosta dessa palavra. Falar sobre a soberania de Deus, coisa muito rara nos dias de hoje, sobre a providência divina. Romanos 8, 28, diz a palavra de Deus. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas, meus irmãos, não são algumas coisas, são todas as coisas. Sabemos que todas as coisas, diga agora comigo, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados. Meu amado, você que me assiste, é Deus quem te chama, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Olha que coisa maravilhosa. Não são as coisas ruins que contribuem para o meu bem, é o que Deus faz com elas. Te armam ciladas no trabalho, você acha que todo mundo é amigo, inocentemente não sabe, acredita que aquele que te abraça é amigo e o cara te apoiando pelas costas, estão armando ali, o inferno armando para te derrubar, vamos derrubá-lo, você não sabe de nada, Deus vai lá e desmancha. Ou então o que é que Deus faz? Transforma aquilo ali em bem para você. Amado, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. O que você está passando agora está cooperando para o teu bem, vai cooperar para a tua vitória. Deus transforma maldição em bênção, Deus transforma fracassados em vitoriosos, Deus abre portas onde não há portas, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Eu aprendi esta lição, eu aprendi isto, meu querido irmão, confesso aqui em público, enquanto eu não conhecia esta verdade, eu me abalava. Olha, quando eu sabia, irmão Eliane, que tinha algum irmão falando mal de mim, eu ficava arrasado. Quando chegava aos meus ouvidos que alguém que eu estendia as mãos estava falando, eu ficava arrasado, não dormia direito. Mas depois que eu aprendi, meu querido irmão Edésio, que tudo coopera para o meu bem, meu amado, agora, quando alguém chega, pastor, fulano falou do Senhor, eu estou sorrindo, eu digo, meu amado, tem coisa boa chegando aí, Deus vai, sabe, mudar essa situação. Deus está no controle de todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amado, ouça o que eu vou lhe dizer nesses minutos finais. Não há acaso ou azar, mas decreto de Deus. É Ele quem determina todas as coisas. Ele determina quem nascerá, como nascerá e onde nascerá. Ele decreta o dia e a hora e o local que alguém irá morrer. Ele determina até mesmo as oportunidades que nós teremos nesta vida.
Amém, queridos irmãos? Você está aonde Deus deseja que você esteja. Meu amado, não temas, confie na providência divina. Deus está no controle. Não se atemorize, não entre em pânico, porque o mesmo Deus que te chamou, o mesmo Deus que decreta as tuas aflições, é o mesmo Deus que já preparou uma grande vitória para você. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. E será grande. E será grande. Meu amado, você que me assiste pela internet, talvez você esteja dizendo assim: será que esta prova nunca vai acabar? Acaba. Nenhuma tempestade dura para sempre. O choro pode durar toda a noite, mas pela manhã virá a alegria. Deus está no controle da sua vida. Não tema, viu, Mércia? Não temas. Deus tem um controle, Deus tem um domínio, Ele decretou tudo. Ele está no trono. Hoje esteja aqui. Deus está no trono. O trono não está vazio. O trono do universo não está vazio. Ele não te trouxe esta igreja por obra do acaso. Não se ouve isto em qualquer lugar. Descanse na providência divina. Deus está no controle. Há anjos te guardando quando tu sais da tua casa para trabalhar. Eu trabalhei 11 anos à noite, passei por perigos de morte. Deus nunca permitiu que ninguém tocasse num fio de cabelo da minha cabeça. Por quê, pastor? Porque o meu nome está no livro da vida. Porque a Bíblia diz que Ele me escolheu, Ele me predestinou em amor a este mundo. E tu nascestes, mulher, para vencer. Tu nasceste, homem, para ser um vencedor. Diga glória a Deus, amado. Diga glória a Deus. Vamos